Vou abrir aqui também. Tá, então, essa página de avisos aí, vocês podem ficar de olho, de repente, se precisar aí do calendário, tá aí já, tá? Tem aqui um artigozinho que diz aqui, conhecendo a sala de aula virtual, né? Isso aqui é mais assim um roteiro, né? Para vocês entenderem a organização. Quando você entra na sala pela primeira vez, você pode ficar meio perdido aí para achar as coisas, né? Então, eu fiz aí um roteiro, mas na verdade esse roteiro que eu fiz, ele está mais adaptado aí para o período que era antes da pandemia, né? Porque eu já estava começando a mexer nessa plataforma antes de começar a quarentena. Então, esse conhecendo a sala de aula virtual aí, está meio fora do que está na prática aí na nossa organização. Tá? Então, também não é nada de muito importante, não. O que interessa para a gente são esses quadros que estão aqui embaixo. Tá? Então, o primeiro quadro, está escrito aqui, orientações iniciais, é onde vocês vão encontrar aí as coisas mais importantes da nossa disciplina. Tá? Então, aqui o primeiro artigo que tem é um artigo de informações gerais, tem aí a ementa, né, da nossa disciplina, da nossa matéria, e tem lá no final desse artigo, eu não vou abrir, porque demora muito para abrir as coisas aqui quando fica a câmera ligada, né? A internet não dá conta de tudo, então eu não vou abrir não, porque vai demorar muito, mas depois vocês podem pegar esse arquivo aqui em PDF e dar uma lida nesse material, tá? Então aí tem a ementa, né, a distribuição de conteúdos que a gente vai estudar ao longo do ano, tá? E lá no final tem os critérios de avaliação que a gente vai usar, que ao longo aí da aula de hoje ainda vou explicar para vocês também como é que vai ser, tá? Dentro dessa pasta aqui, está escrito aulas semanais, né? A gente tem aí os resumos, os slides dos conteúdos semanais, tá? Então, vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha rapidinho. Vamos ver se vai demorar ou não. Então, ó, esses textos que estão aí em PDF são os resumos, né, os slides que eu vou mostrando para vocês ao longo das semanas, tá? Então, o primeiro slide que a gente vai ver, de repente, ainda na aula de hoje, é esse aqui, tá vendo? A aula semana 1. Então, é o conteúdo da primeira semana de aula, né? No fundo, a gente está na segunda semana de aula, porque a semana passada já contou como dia letivo, né? A semana de acolhimento. Então, essa semana 1 aqui, na verdade, é o conteúdo da semana 2, tá? É porque está adaptado aí porque a gente fez no ano passado. No ano passado já começou na semana 1 e agora não, agora teve essa semana de acolhimento aí que eu coloquei lá como semana 1, né? Então o conteúdo começa na semana 2. E aí vai seguindo, tá? Então esse é o primeiro conteúdo que a gente vai ver, aqui está o próximo, e aí vai seguindo. O conteúdo do módulo 3, que é o terceiro bimestre, ficou aqui em cima, tá? Então, a gente vai ter basicamente 5 semanas de conteúdo, tá? Nesse primeiro módulo. E aí a gente vai ter umas 3 ou 4 semanas de revisão, que é quando a gente vai fazer as nossas atividades, conforme eu vou explicar ainda daqui a pouco. Tá? Então, se vocês abrirem aqui ó, esse segundo quadrinho, que está escrito aqui primeira quinzena, né? Quinzena é um período de 2 semanas. Então, esse quadrinho aqui corresponde à semana 1 e 2. Tá? Então, se vocês abrirem, vocês vão ver aí o que tem na semana 1 e na semana 2. Ó. A semana 1, a primeira semana, é a semana de acolhimento, né? Que foi essa semana que acabou na sexta-feira passada, né? Aqui eu coloco como período de uma semana, começando na segunda-feira e terminando no domingo, tá? Por isso que ficou aqui de 24 a 30. E aí a próxima semana, que é essa que a gente está agora, começou na segunda-feira, que foi ontem, né? A gente vai falar sobre cargas elétricas. Tá? Então, o assunto que a gente vai estudar ao longo do ano é eletrostática, da magnetostática também, tá?
eletromagnetismo de um modo geral. E lá no final do quarto bimestre a gente vai falar um pouquinho sobre física moderna, tá? Então, ao longo do primeiro, do segundo e do terceiro bimestre, a gente vai focar aí nessa parte de eletromagnetismo. Então, o primeiro assunto que a gente vai ver é fenômenos eletrostáticos, né? Carga elétrica, tá? Então, aqui nesse tópico da segunda semana, como é que ele fica organizado? Você tem aqui a informação de qual assunto que a gente vai estudar, tá? E aí, em seguida, logo abaixo, você tem a indicação de qual o material daquela pasta que eu mostrei antes que corresponde a essa semana, tá? Então, o texto que corresponde a essa semana, os slides que correspondem a essa semana, são aqueles que estão lá naquela pasta nomeado por esse nome aqui, semana 1, tá? E aí, aqui abaixo, eu vou colocando a gravação das aulas. Tá? Então, essa aula de hoje, que já está sendo gravada aí, ela vai entrar, né, assim que a gente terminar aí a aula, aqui nesse espaço, tá? Abaixo desse título aqui, atividade síncrona, tá? E aqui, logo abaixo, você tem um material de apoio, né? Então, o que é esse material de apoio? São aulas aí que tem na internet, né, disponível, sobre o mesmo assunto. Né? Existe uma infinidade de aulas aí na internet sobre esses assuntos que a gente vai estudar, mas aí eu peguei dois aqui que eu achei interessante, né, que eu achei mais ou menos bem explicado, e coloquei como sugestão aqui para vocês virem aí, vocês assistirem se for precisar, né, de um material além da discussão que a gente tiver durante a aula, tá? E tem também, em cada tópico semanal desse, um fórum de discussão, tá? Então, aqui, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre o conteúdo da disciplina, especificamente sobre o conteúdo dessa semana, aí você vem aqui nesse fórum e coloca lá a sua dúvida, a sua questão, tá? É como se fosse um ambiente aí para a gente trocar ideia, uma sala de aula, né? Uma sala de estudos, tá? Então, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, ou se vocês virem lá algum comentário, alguma dúvida que vocês souberem responder, também pode ir lá e responder, tá? Não precisa ficar esperando eu responder, não, tá? Então, quem quiser usar aí o fórum semanal, está aí à disposição. Só que eu queria só que vocês prestassem atenção nessa informação aqui, para usar o fórum apenas para discutir o assunto da semana, tá? Então, essa semana 2 aqui, o assunto é carga elétrica, tá vendo? Então, se a sua dúvida ou seu comentário for sobre carga elétrica, aí você vem nesse fórum aqui da semana 2 e comenta. Tá? Se a sua dúvida for sobre um outro assunto que a gente for estudar mais à frente, aí você vai na semana correspondente àquele assunto lá e posta lá a sua dúvida, tá? Para ficar mais organizado, a gente poder ter menos dificuldade aí na hora de trocar ideia, tá? Então, assim, a organização de todos os tópicos semanais, né? Você tem aí o assunto, material de leitura, atividade síncrona, que é a aula gravada, o material de apoio e o fórum, tá? Então, assim vai ser para todas as semanas. Eu não vou mostrar todas as outras, né? Porque não tem necessidade, tá? Então, isso que a gente viu aí foi correspondente à primeira quinzena, né? Essas 2 primeiras semanas. Aí, se você abrir aqui a semana 3, você vai ver algo parecido, né? Só que correspondendo aí ao conteúdo da semana 3. O que é importante de vocês olharem aí é essa semana 9 aqui, tá? A semana 9, vamos abrir, né, para a gente dar uma olhada, é onde vão entrar as atividades que vão valer nota, tá? Então, a semana 9, a gente vai fazer uma atividade síncrona, né? O que é uma atividade síncrona? É uma atividade que vai acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo, aqui durante a nossa aula, tá? Então, nessa semana 9 aí do módulo 1, a gente vai ter uma atividade valendo nota, que é uma atividade naquele jogo Kahoot, né? Que eu imagino que vocês já devem ter visto aí em alguma outra disciplina, né? Então, a gente vai fazer um questionário lá no Kahoot, que vai valer 50% da nota do bimestre, tá? Então, vamos supor que você faz a atividade do Kahoot e tira 10 nessa atividade. Significa que você já vai ter 5 pontos na média aí do bimestre, tá? Essa atividade, ela vai ser, na verdade, em grupo, na verdade, em trio, tá?
Eu vou pegar a ordem de chegada de vocês na lista de presença, e aí, de acordo com a ordem de chegada, isso vai compondo trios, né? E aí a maior nota de cada trio fica valendo pelos três do trio, tá? Então essa atividade aí é uma atividade em grupo e síncrona, tá? Síncrona significa que é ao mesmo tempo. Tá? Eu estou aqui nessa primeira atividade. E aí, além dessa atividade no Kahoot, que vai acontecer na semana 9, a gente vai ter outras duas atividades, tá? E essas duas atividades, elas são assíncronas, ou seja, não simultaneamente, não ao mesmo tempo, tá? E essas duas atividades são dois questionários que vão ficar aí na plataforma, tá? Valendo os dois juntos, os outros 50% da nota do bimestre. Então, cada um vale 2,5, né? Então, vamos supor que você faz o questionário 1 e tira 10. Então, você vai ter 2,5 na média do bimestre, correspondendo ao questionário 1. Aí, se você faz o questionário 2 e tira 5, né, 50%, como ele vale 2,5, isso vai corresponder lá na nota do bimestre a 1,25, tá? Metade de 2,5, tá? Então, é assim que vai funcionar aí as nossas avaliações. A cada bimestre, a gente vai ter 3 avaliações, 2 questionários na plataforma e uma atividade síncrona no Kahoot, que vai acontecer na semana 9, tá? Esses 2 questionários juntos vão valer 50%, e a atividade do Kahoot, os outros 50%, compondo aí os 100% do bimestre, tá? Eu já vou falar isso também mais à frente, a gente não vai ter atividade de recuperação, ela vai ser paralela, tá? Eu já vou explicar isso daqui a pouco. Então, aqui também tem esse espaço para colocar a aula gravada, tá vendo? Então, quando a gente fizer lá a atividade no Kahoot, a gente vai gravar, né, essa atividade, que vai ser ao longo da aula, do nosso encontro, e aí essa gravação vai ficar aqui, nesse tópico, tá bom? A semana 10, que é a próxima que vem, né, depois da semana de avaliação, essa semana é uma semana que não tem aula, não tem encontro síncrono, tá? É a última semana do bimestre, então eu uso essa última semana aí para poder fazer o fechamento das notas e lançar a frequência no acadêmico. Tá? Então, a última semana de cada bimestre, de cada módulo, não tem aula, ou seja, não tem encontro pelo Google Meet, tá? Então, com relação às avaliações que eu estava falando, né? A gente tem aqueles 2 questionários, e aí o primeiro questionário, deixa eu voltar aqui nessa página, esse questionário 1 aqui, ele corresponde ao conteúdo da semana 2 e da semana 3, tá? O questionário 2, ele corresponde ao conteúdo da semana 4 e da semana 5, tá? E a semana 6, 7, 8 é reservado aí para a gente fazer uma revisão desses conteúdos aí, tá? Então, o questionário 1, ele vai abrir na semana 5, tá? Vamos ver quando que é a semana 5 aqui. Ó, a semana 5 começa no dia 21, segunda-feira, dia 21 de junho, tá? E vai até o dia 27, né, que é domingo da semana seguinte. Então, o questionário 1, que é aquele que vai corresponder ao conteúdo da semana 2 e 3, ele vai ser aberto lá naquela página lá onde está escrito atenção, tá? A partir do dia 21. Então, do dia 21 até a segunda-feira, sem ser a próxima semana da outra, né? Ele vai ficar disponível para vocês poderem fazer lançamento lá das respostas de vocês, tá? E aí esse questionário, na verdade, você vai ter 4 possibilidades de fazer ele. Vamos supor que você faz o questionário pela primeira vez e não se sai muito bem, tá? Então você vai ter outras 3 oportunidades de fazer aquele mesmo questionário dentro desse período aí de 2 semanas, tá? Então, com isso a gente já
considera que a recuperação de nota, a recuperação de aprendizado, ela vai sendo realizada paralelamente. Tá? Porque, vamos supor, você vai lá, faz o questionário pela primeira vez e percebe que errou bastante, né? Então, você vai ter um feedback ali automático, né, da plataforma, mostrando onde que você errou, né? E aí você vai pensar sobre aquele erro que você fez e vai responder o questionário novamente, tá? E aí, com isso, espera que você consiga uma nota melhor. E aí você vai poder fazer isso 4 vezes, vai ter 4 chances de fazer o mesmo questionário. Tá? Então, com isso, a gente já considera aí que está havendo uma recuperação paralela, né, de aprendizagem. Tá? Então, guardem aí essa informação. Tá? O questionário 1 ele vai ser aberto lá naquela página 9, da semana 9, né? Essa semana aqui. É a partir do dia 21 de junho. E aí ele vai ficar disponível por 2 semanas. A semana 5 e a semana 6. Tá? Então ele vai ficar aqui, bem aqui abaixo, tá? Durante a semana 5 e a semana 6. E aí, na semana 7 e na semana 8, o questionário 2 é que vai ficar disponível. Também seguindo aí o mesmo critério. Tá? Você tem 4 possibilidades de fazer o questionário, tá? E esses 2 questionários juntos, eles vão valer 5 pontos, né? Na média do bimestre. 2,5 e 2,5 cada um, tá? E na semana 9, que é a semana seguinte, a gente vai fazer a última atividade do bimestre, que é essa atividade de revisão aí através do Kahoot. Que vai ser uma atividade em grupo, porque geralmente o Kahoot ele é muito pesado, né? E aí tem gente que tem dificuldade de acompanhar por conta da internet e tal. Então, essa atividade acaba sendo em grupo para poder as pessoas que tiverem problemas com a internet aí na hora da atividade não ficarem para trás, tá? Então vai ser ali em grupos, na verdade em trios, né? E aí a maior nota de cada um do trio vai prevalecer pelos 3. Então vamos supor que alguém não consiga participar na hora, entrou, mas caiu. Então alguém do grupo ali vai continuar, e esse alguém do grupo vai fazer nota pelos 3, tá? Então eu acho que é isso. De modo geral, vai ser assim que a gente vai levar, tá? São as 3 avaliações para compor os 10 pontos do bimestre, né? 2 avaliações são assíncronas e uma é síncrona. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode perguntar. Agora a gente pode começar a ver aqui já o conteúdo da semana de hoje, né? Para a gente não perder muito tempo. Vou botar isso em tela cheia. Tá, então a gente vai começar a estudar aí os fenômenos eletromagnéticos. Então, o primeiro assunto que a gente vai ver é essa questão das interações fundamentais, tá, que existem na natureza. É ver que o eletromagnetismo é uma dessas interações. Aí a gente vai discutir também as propriedades das partículas elétricas, tá? A carga elétrica, né, que é a propriedade fundamental aí do eletromagnetismo. E depois a gente vai falar sobre a eletrização dos corpos. Tá? Então, esse é mais ou menos o roteiro que a gente tem aí na semana 2. Tá? Então, quais são as interações que existem na natureza? Na natureza existem 4 tipos de interações. Tá? Todos os fenômenos que ocorrem no mundo, na natureza, no universo de modo geral, ocorrem aí em função de uma dessas 4 interações aqui. Tá? Então, a interação que a gente tem aí mais recentemente conhecida, né, é a interação nuclear forte. Então, essa interação nuclear forte, ela dá conta de explicar como é que se formam aqui os núcleos dos átomos. Né? A gente sabe que a menor porção da matéria que existe na natureza é o átomo. Né? O átomo é o elemento fundamental, né? O tijolinho aí da natureza. É através dos átomos que os objetos,
e tudo que é material se forma. Né? Então, um átomo ele tem um núcleo, né? Ele é uma estrutura formada por um núcleo. Nesse núcleo você tem dois tipos de partícula. Você tem os nêutrons e tem os prótons. Tá? E aí, no entorno desse núcleo, você tem umas bolinhas bem menores orbitando, são os elétrons. Né? Então, esses elétrons aqui, essas partículas, elas são bem menores do que os prótons e os nêutrons. Então, um elétron desse aqui tem mais ou menos 1.800 vezes menos massa do que um próton. Tá? Um próton ele tem 1.800 vezes mais massa do que um elétron. Então, com isso, você vê que essa bolinha aqui, esse elétron, ele é bem menor, né, do que essas partículas que formam o núcleo. Tá? Então, você tem aqui um núcleo, né, muito denso, né, as partículas muito coesas, muito ligadas umas às outras, são os nêutrons e os prótons, e aí orbitando bem longe, né, para a escala aí do tamanho de um átomo, você tem os elétrons. Tá? Então, essas partículas que estão aqui no núcleo do átomo, elas ficam ligadas por uma força chamada de nuclear. É a força nuclear forte. Eu não poderia ter outro nome, né? Se é a força que dá origem ao núcleo do átomo, né? E levando em consideração que essa interação entre essas partículas é muito intensa, né? Então, nada mais natural do que chamar essa força aí de nuclear forte. Tá? Então, o que acontece é que dentro dessas partículas aqui, né, dos prótons e dos nêutrons, você tem outras partículas menores, tá? Que são os quarks. E aí, a força entre esses quarks é que dá aí origem a essa interação entre os nêutrons e os prótons. Tá? Então, na verdade, o que acontece aqui dentro do núcleo do átomo é que existem ainda partículas menores do que os prótons e os nêutrons, né, que são esses quarks, e esses quarks interagem por uma força aí muito intensa, e essa força muito intensa que dá origem à estabilidade aí do núcleo do átomo. Tá? Existe uma outra força nuclear, que é chamada força nuclear fraca. Essa força nuclear fraca ela é responsável pelo decaimento de partículas. A gente sabe aí que no espaço, né, as partículas que vêm de outros corpos, né, no espaço, essas partículas, conforme elas se deslocam pela atmosfera, né, ou pelo espaço sideral aí, elas vão decaindo em outras, né? Então, a interação que é responsável por esse decaimento é chamada nuclear fraca. Tá? Então, existem duas forças nucleares. Tem a nuclear forte, que é responsável pela estabilidade do núcleo atômico, e tem essa força nuclear fraca, que é responsável pelo decaimento de partículas. Tá? Além dessas duas forças nucleares aqui, existem outras duas que são mais conhecidas, né, porque elas têm repercussão no mundo macroscópico. Tá? Essa força nuclear, que é tanto a forte como a fraca, elas têm um domínio de ação muito pequeno. Essa força nuclear aqui, ela só é observada para distâncias aí do tamanho do núcleo de um átomo. Tá? Então, a gente não consegue observar a força nuclear, né, no nosso cotidiano, para coisas macroscópicas. Tá? Ao contrário do que acontece, por exemplo, com a força gravitacional, tá? Que a gente percebe muito bem, né, pelo simples fato da gente não sair por aí levitando, né? Então, se a gente tem aí um peso que prende a gente à superfície da Terra, é muito claro que existe uma força gravitacional que tem repercussão no mundo macroscópico. Tá? Além da força gravitacional, né, que tem repercussão no nosso cotidiano, existe uma força chamada eletromagnética. Tá? Então, essa força eletromagnética é aquela que é responsável, por exemplo, por manter esses elétrons aqui no entorno do núcleo orbitando, tá? Sem saírem dessa estrutura, sem saírem dessa órbita. Você está vendo aqui que essa bolinha amarela está presa, né, numa espécie de elipse aqui, ou de uma circunferência, em torno desse núcleo. Essa bolinha não sai por aí sozinha, livremente. Então, isso acontece porque existe a força eletromagnética, a força elétrica, né, que prende esses elétrons nesse núcleo, em torno desse núcleo, orbitando em torno desse núcleo. Tá? Então, a gente vai ver logo mais aí que essa força eletromagnética, a força elétrica, é aquela que acontece entre os prótons
e os elétrons. Tá? Porque essas duas partículas, tanto o próton como o elétron, elas possuem cargas elétricas. Tá? Então, a carga elétrica é a propriedade da matéria aí que confere a ela a possibilidade de interagir pela interação eletromagnética. Da mesma forma que a massa é aquela propriedade da matéria que confere a possibilidade das coisas, dos corpos, interagirem pela interação gravitacional. Tá? Então, corpos que possuem massa, eles se atraem, né, pela força gravitacional. Da mesma forma, corpos que possuem cargas elétricas interagem pela interação eletromagnética. Tá? E aí, no caso da interação eletromagnética, você pode ter tanto a atração, como é o caso aqui do próton com o elétron, né? Como você pode ter repulsão, conforme a gente vai ver logo mais aí. Tá? Então, tem essa diferença entre a força gravitacional e a força eletromagnética. Na gravitacional, só existe atração. Tá? As massas sempre se atraem. Agora, na eletromagnética, a depender das cargas elétricas que estão interagindo, você pode ter atração, eles querem se aproximar, ou você pode ter repulsão, né, eles querem se afastar. Tá? E a gente vai entender como que isso funciona. Tá? Vinícius, Oi? na eletromagnética, o próton ele não age, então? Não, o próton e o elétron são as únicas duas que agem. A que não age, como a gente vai ver daqui, na próxima slide mesmo, é o nêutron. Tá? O nêutron ele não possui carga elétrica. A carga elétrica do nêutron é zero. Por isso que ele não consegue interagir com nenhuma outra partícula, tá? Nem com o elétron, nem com o próton, pela interação eletromagnética. Tá? Mas a gente sabe que o nêutron e o próton têm uma interação muito forte aqui no núcleo do átomo que se deve à interação nuclear, que não tem nada a ver com a eletromagnética, quer dizer, não tem nada a ver entre aspas, né? Existe uma relação entre uma coisa e outra, mas não é exatamente a interação eletromagnética. Tá? Então, a interação entre prótons e nêutrons no núcleo do átomo é a interação nuclear, forte. A interação entre prótons e elétrons é a interação eletromagnética. O nêutron não participa da interação eletromagnética, só os prótons e os elétrons. Tá? Então, quem prende esses elétrons nessas órbitas aqui, no entorno do núcleo, é essa força eletromagnética aí, que quem faz no elétron é o próton. Tá? Então, vamos supor que essa bolinha verde escura aqui seja o próton. É a força entre esses prótons e os elétrons aqui da eletrosfera que mantém esses elétrons presos aí na estrutura do átomo. Tá? Então, resumidamente, o que a gente tem é o seguinte: existe a carga elétrica, né, que é aquela propriedade da matéria que dá origem à interação eletromagnética. Tá? Da mesma forma que existe a massa, que é a propriedade da matéria que dá origem à força gravitacional. Tá? Os nêutrons não possuem cargas elétricas. Tá? Nenhum nêutron tem carga elétrica. Por isso, só interagem com os prótons pela interação nuclear forte, né, através das suas partículas constituintes, que são os quarks. Então, no início aí, eu falei que o que faz essa força nuclear forte acontecer aqui são essas partículas menores, né, que estão dentro do próton e do nêutron, que são os quarks. Tá? Os prótons possuem cargas elétricas, e essa carga elétrica do próton a gente vai chamar ela de positiva, tá? Por convenção. Escolheram dar um nome da carga elétrica do próton de positivo. Tá? E os elétrons possuem carga elétrica que, por convenção, escolheram chamar de negativa. Tá? Então, os prótons são partículas positivamente carregadas e os elétrons são partículas negativamente carregadas. Conforme a gente viu aqui nessa figura, os prótons e os elétrons se atraem, né? Se não fosse uma força de atração, esses elétrons não ficariam presos nessa estrutura. Eles sairiam vagando aí pelo espaço. Tá? Então, entre prótons e elétrons, existe uma força de atração. Se as partículas elas têm sinais opostos, uma é positiva e a outra é negativa, entre elas você vai observar atração, eles vão querer se aproximar. Tá? Agora, se você pegar dois prótons, vamos supor que você isole dois prótons, tá? E vai aproximando esses dois prótons,
o que você vai observar é que eles vão se empurrar para longe, né? Eles vão se repelir, tá? Então, partículas de sinais iguais se repelem. A mesma coisa acontece com dois elétrons. Você tenta aproximar dois elétrons, eles se repelem, tá? Então, a conclusão é o seguinte: partículas de sinais opostos se atraem, partículas de sinais iguais se repelem, tá? Então, os elétrons orbitam o núcleo do átomo. Este fato mostra que a interação entre carga positiva do próton e negativa do elétron é de atração, tá? Experimentalmente, se observa que a interação entre partículas do mesmo tipo, isto é, ambas positivas ou ambas negativas, é de repulsão. Tá? Então, como é que a gente faz para quantificar, né, para medir essa carga elétrica aí das partículas? Tá? Então, o que acontece é o seguinte, lá no século XIX, né, 1800 e pouco, um cara chamado Millikan, ele fez a experiência lá para poder determinar qual era o valor da carga elétrica, né, elementar, né, ou seja, a carga elétrica de um elétron ou de um próton isolado. Tá? Então, ele fez uma experiência que foi o seguinte, ele pegou uma gotinha de um óleo, né, que poderia receber carga elétrica, e aí fez essa gota cair dentro de um cilindro cheio de um líquido, e aí, dependendo do tempo que aquela gota caía e tal, ele conseguia determinar lá o valor da carga elétrica daquela gotinha, tá? E com isso, ele conseguiu calcular, né, ou quantificar a carga elétrica elementar, tá? Então, a carga elétrica elementar é aquela carga elétrica que um elétron ou que um próton tem, tá? Porque prótons e elétrons, eles têm a mesma carga elétrica, né, em módulo, né? Tirando o sinal, que um é positivo, outro é negativo, a carga do elétron e do próton é a mesma, tá? Então, essa carga elétrica ele chamou de carga elétrica elementar, né? Também não poderia ter dado um nome mais sugestivo, tá? Então, a carga elétrica elementar é a carga de um próton, um único próton, ou um único elétron, tá? Então, Coulomb mediu essa carga, o Coulomb não, o Millikan, né? Mediu essa carga elétrica e chegou nesse valor aqui, ó, tá? A carga de um único próton de um único elétron é 1,6, né, 1,60 vezes 10 a menos 19. A unidade de carga elétrica é esse C maiúsculo aqui que a gente chama de Coulomb, tá? Então, em homenagem a um cientista que foi muito importante no estudo da eletrostática, né? O Millikan resolveu dar o nome aí da carga elétrica. Na verdade, eu não sei se foi o Millikan que escolheu o nome Coulomb, né? Mas o fato é que a carga elétrica, né, a unidade de carga elétrica aí, em homenagem ao Coulomb, foi chamada de Coulomb, tá? Então, a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Isso significa que um próton, um único próton, tem essa quantidade de carga elétrica positiva, né? É esse Ezinho aqui, sem sinal de menos. 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Agora, o elétron, como ele é negativo, então é esse número com sinal de menos na frente. Tá? Então, a carga elétrica de um único elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? O que tem aqui nesse slide? Ó? É um corpo macroscópico é formado por uma infinidade de átomos, portanto, é repleto de partículas carregadas. Tá certo? Então, vamos supor que você tem um corpo macroscópico, né? Um objeto que você consegue pegar na sua mão e enxergar ele. Esse corpo, como qualquer outra estrutura material que existe no universo, né? É formado ali, em última instância, por átomos, né? Você tem lá os átomos, que tem os núcleos, que são os prótons, os nêutrons, elétrons, portanto. Então, essa é a estrutura mais fundamental da matéria. Então, dentro de um corpo macroscópico, você tem ali uma infinidade de átomos, e, consequentemente, você vai ter lá, dentro desse corpo, prótons e elétrons, né? Partículas positivas e partículas negativas. Tá? Então, todo corpo macroscópico, ele tem cargas elétricas, porque ele tem prótons e elétrons. E os prótons e elétrons possuem cargas elétricas, né? Então, o que acontece com esse corpo macroscópico? Ele pode ter 3 estados de eletrização. Ou ele está neutro, né? O que significa dizer que ele está neutro? Significa que dentro desse corpo, você tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. E se você somar tudo, quanto que vai dar a carga líquida, né? A carga total desse corpo? Vai dar zero.
Vamos supor que ele tenha 1 bilhão de prótons e também tenha 1 bilhão de elétrons. Se você somar todas as cargas do próton e somar todas as cargas do elétron e somar tudo isso, o resultado vai dar zero. Tá? Então, num corpo neutro, você tem sempre a mesma quantidade de prótons e elétrons. Tá? Agora, um corpo positivamente carregado é aquele corpo que vai ter menos elétrons do que prótons, né? Porque a gente sabe que o próton é a partícula positiva. Na estrutura do átomo, o próton é o positivo e o elétron é o negativo. Então, se ele tem menos elétrons do que prótons, então ele vai estar carregado positivamente. Tá? E se ele tem mais elétrons do que prótons, ele vai estar carregado negativamente. Tá? Então, o que vai definir o estado de eletrização de um corpo é essa relação entre a quantidade de prótons e elétrons que você tem dentro dele. Tá? Então, se ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, é neutro. Se ele tem menos elétrons e mais prótons, é positivo. Se ele tem mais elétrons e menos prótons, ele é negativo. Tá? E a gente pode calcular a carga elétrica de um corpo macroscópico através dessa expressão aqui. Ó. A carga elétrica do corpo é o número de elétrons sobrando ou faltando, em relação ao número de prótons, né? Vezes a carga elétrica elementar. Tá? Vamos supor que eu tenha um corpo que tenha 10 elétrons a mais do que prótons. Tá? Qual que é a carga desse corpo? Você pega 10, que é a diferença do número de elétrons em relação ao número de prótons, e multiplica pela carga elétrica elementar, né? Que é a carga de cada próton de cada elétron. Tá? Então, em módulo, ó, ignorando o sinal, a carga elétrica de um corpo vai ser um número n, que corresponde a você ter uma quantidade de elétrons sobrando ou faltando, tá? Vezes a carga elétrica elementar. Tá bom? Aqui está em módulo, porque esse número aqui, na verdade, é um número sempre positivo. E esse número aqui também ele é sempre positivo. Tá? Então, se eu pego dois números positivos e multiplico, o resultado é um número positivo. Tá? Então, independente da carga elétrica desse corpo ser negativa ou positiva, nessa fórmula aqui, a gente vai usar sempre o valor absoluto, sempre o valor em módulo. Tá bom? Então, se eu tirar o módulo, aí eu posso colocar um sinal de menos ou não, se eu tiver elétrons sobrando ou faltando em relação ao número de prótons. Aí é uma questão de interpretação. Tá? Então, vamos supor que eu tenha uma quantidade de elétrons a mais do que prótons. Tá? Essa carga aqui que está dentro do módulo, ela tem que ser uma carga negativa, né? Porque se o corpo tem mais elétrons do que prótons, ele é negativo. Tá? Agora, se ele tem menos elétrons do que prótons, tá? Então ele é um corpo positivo. E aí, quando eu tiro o módulo, esse aqui é um número positivo sem sinal de menos na frente. Tá? Certo ou não? Isso aí parece complicado, mas é uma questão de interpretação. Tá? Então, se eu não levo em consideração o sinal da carga do meu corpo, tá? Essa carga ela vai ser o número de elétrons sobrando ou faltando vezes a carga elementar. Tá? Agora, essa carga aqui, ela pode ser positiva ou negativa. Tá? Então, quando eu tiro a barra do módulo, eu vou colocar um sinal de menos na frente se eu tiver elétrons a mais do que prótons. E não vou colocar um sinal de menos, ou seja, vou deixar o número positivo, se eu tiver mais prótons do que elétrons. Tá? Vamos ver um exemplo disso para isso ficar mais claro. Deixa eu ver que horas são. Aqui. Então, aqui rapidinho, para a gente finalizar esse assunto, vamos resolver esse exemplo aqui. Ó. Se um corpo está eletrizado com carga de 3,2 microcoulombs, esse símbolo aqui, ó, um mi, né? Isso aqui significa micro, tá? Micro é 10 a menos 6. Do mesmo jeito que a gente tem aquele mili, né, do milímetro, que é 10 a menos 3, a gente tem um micro aqui que é 10 a menos 6. Tá? Então, se um corpo eletrizado com carga de 3,2 microcoulombs possui mais elétrons ou menos do que... Não, peraí, vamos voltar. Ó, se um corpo está eletrizado com carga Q1
igual a 3,2 microcoulombs, ele possui mais ou menos elétrons do que prótons. Essa resposta aqui é direta, né? É uma carga positiva, não tem sinal de menos na frente. Então, se a carga é positiva, ele tem mais prótons do que elétrons. Tá? Então, ele possui menos elétrons do que prótons. Tá? Então, para determinar se possui mais ou menos elétrons do que prótons, é só olhar o sinal dessa carga aqui. Para ele passar a ter uma carga negativa, Q2, de menos 3,2 microcoulombs, é preciso tirar ou colocar elétrons nele. Ó, se ele tem uma carga inicialmente positiva e eu quero que ele passe a ter uma carga negativa, eu tenho que tirar ou colocar elétrons? Eu preciso colocar elétrons, né? Porque os elétrons é que são as partículas que possuem carga negativa. Então, se eu coloco elétrons nesse corpo, ele vai ficando com a carga dele mais baixa, né? Até chegar a zero. Se eu continuar colocando elétrons, essa carga passa a ser negativa. Tá? Então, eu preciso colocar elétrons nesse corpo aqui. E aí, quantos elétrons que eu vou colocar? É aí que entra essa fórmula que a gente viu aqui. Tá? Então, respondendo aí a primeira pergunta, possui, como a carga é positiva, né, a Q1, então o corpo inicialmente possui menos elétrons do que prótons. Tá? Para o corpo passar a ter a carga Q2, é necessário injetar nele a carga elétrica negativa que é dada pela diferença, né? A carga final menos a carga inicial. Tá? Então, quanto que dá essa carga que eu tenho que injetar nele? Tem que dar um número negativo, né? Então, é menos 3,2 menos 3,2, tá vendo? Essa aqui é a carga final, ó. Essa aqui é a carga inicial. Então, se eu pego menos 3,2 menos 3,2, dá menos 6,4. Certo? Então, se ele tem essa carga inicial de 3,2, eu quero que ele passe a ter essa carga final aqui, eu tenho que colocar nele essa quantidade de carga elétrica. Menos 6,4. E aí, quantos elétrons eu tenho que empurrar dentro desse material para ele variar a carga elétrica dele dessa quantidade? É aí que entra essa continha que a gente vai fazer aqui agora. Eu pego o módulo dessa carga aqui, né? Que é esse valor aqui, ó, sem o sinal de menos, tá? Porque eu estou pegando a carga em módulo. E aí eu vou determinar o valor de M, que é o número de elétrons que eu coloquei no meu corpo. Esse é a carga elementar, que tem aquele valor lá, 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, substituindo os valores aí, ó, no lugar do que eu vou colocar o módulo da carga elétrica, é 6,4, né? Da onde que vem esse 10 a menos 6 aqui, ó? Vem desse mi, tá? Do micro. Se fosse um M minúsculo, era mili, 10 a menos 3, seria 10 a menos 3 aqui. Tá? Se fosse um C, né, igual o centímetro, o centi lá do centímetro é 10 a menos 2. Então, se fosse um C minúsculo aqui, eu trocaria esse 10 a menos 6 por 10 a menos 2. Mas como é mi de micro, então é 10 a menos 6. Tá? Então, essa carga total aí de 6,4 vezes 10 a menos 6 é o número de elétrons que eu vou colocar lá dentro, vezes a carga elementar de cada elétron. Então, se eu quero saber o valor de N, eu passo esse número que está do lado de cá, né, para o outro lado dividindo. Ó. Tá? Então, o N, o número de elétrons que eu injeto no meu material, é 6,4 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, essa continha aqui, ó, 6,4 por 1,6 vai dar 4. Tá? E aqui, na base 10, quanto que dá? Qual que é a regra? Repete a base e subtrai os expoentes, né? Menos 6, menos 19. Então, o resultado vai dar isso aqui. Ó. Esse 4 vem da divisão desse número por esse, né? 6,4 por 1,6. E aí, 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 19, você repete a base, que é 10, e subtrai. Tá?
Então, ó, menos 6 menos 19, aliás, menos 6 menos 19, né? É menos 6 mais 19, tá? E dá 13 positivo. Então, essa foi a quantidade de elétrons que você colocou no corpo, tá? Para ele passar dessa carga para essa, tá? Ou seja, 40 trilhões de elétrons, né? Você teve que colocar no corpo para ele sair dessa carga positiva e chegar nessa carga negativa, tá? Certo? Então, a ideia dessa expressão aqui ela é bem simples, né? Você pega a diferença entre a carga final e a carga inicial, que é esse Q aqui, tá? E aí, essa quantidade de carga elétrica que corresponde à diferença vai corresponder a você colocar ou retirar elétrons do material. Nesse caso, como eu estou passando de uma carga positiva para uma carga negativa, eu tenho que colocar elétrons, né? E aí, qual quantidade de elétrons que eu vou colocar? Aí eu faço essa conta aqui para descobrir, tá? Na aula que vem, a gente vai falar um pouco sobre o processo de eletrização, tá? Eu tenho um corpo neutro, por exemplo, eu posso fazer com que esse corpo ele fique eletrizado, tá? Então, a gente vai ver isso na próxima aula. Para eu passar para vocês aqui a lista de presença, eu já tenho que ir, porque eu tenho que resolver um problema 10 horas. Eu vou só pegar a lista de presenças aqui. O slide já está lá na plataforma já. Se você for naquela pasta que eu mostrei, né, lá em orientações iniciais, esse slide já está lá, já, tá? É o slide que está lá nomeado como semana 1, tá? Colocar 6 elétrons. Se colocar 6 elétrons, qual a variação de carga que ele vai ter? Vai ser 6 vezes a carga elétrica elementar, né? 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Quase nada, né? Porque 10 a menos 19 é muito pequeno. Os slides que a gente vai ver nas próximas aulas também já estão lá já, tá? Na aula que vem a gente vai falar sobre processo de eletrização. Então tá lá naquela pasta, tá bom? Não deixem de assinar a lista de presença aí não, tá? E aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se bem que eu já estou agora, eu tenho que sair, eu tenho 10 horas, eu tenho que ir para uma reunião, mas aí vocês podem usar aquela sala lá, a sala não, o fórum da sala, né? Colocar a dúvida de vocês lá também, tá bom? Se não tiverem dúvida, já estamos liberados aí da aula de hoje. Bom dia. Semana que vem a gente se vê de novo.